Boa tarde, gente. Tudo bom? O meu nome é Márcio Machado. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Está entrando mais um pessoal na nossa live. Vamos lá, gente. Então, meu nome é Márcio Machado, eu sou o idealizador do Ideaton Kids. Em nome da comissão organizadora, que está repleta de pessoas incríveis, assim como vocês, eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas que estão assistindo e com um carinho ainda mais especial para as pessoas que já estão inscritas no nosso evento, no Ideaton Kids Covid-19. As inscrições estão abertas. Para realizar um evento como esse, a gente precisa de empresas que, assim como nós, acreditem nesse projeto, né? Acreditem na geração de ideias e na união de pessoas para tornar o mundo melhor. E essas são as empresas que estão viabilizando o nosso evento. A Ubra, a I51 Inovação, a Fundação Ubra, a CISPRO, a Rede Gaúcha de Incubadoras e Parques Tecnológicos, a Regimp, o Parque Tecnológico Ubratec, a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, a EGC Sistemas, a Aventureiros da Programação, a Educa Digital, a Topser, Sebrae, Amprotec, Associação Nacional de Ambientes de Inovação, a Rádio Mix Porto Alegre, a Venture Aceleradora, o Conselho Estadual de Núcleos de Inovação de Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, com o projeto Educar para Inovar, a Associação Gaúcha de Startups, o programa Jovem RS Conectado no Futuro, da Secretaria de Educação, a Via Estação do Conhecimento, Doug e a Academia Mentes Audazes. Bom, apesar de nos privar de muita coisa, esse isolamento social nos provocou a buscar soluções alternativas para repensar várias coisas nas nossas vidas. O fato da gente estar em casa, não poder estar indo na escola, os mais velhos não poder estar trabalhando, acabou despertando algumas coisas e mudou o nosso cotidiano. E uma das coisas que a gente pensou em fazer nesse período é uma maratona, um Ideaton. O Ideaton é como se fosse uma maratona online inspirada nos hackathons, que são as maratonas de software ou de aplicativos, só que é focada na geração de ideias, ideias de qualquer área, ideias legais que possam ajudar a melhorar a vida das pessoas. Muitas vezes a gente tem ideias, mas está sozinho. Ou então a gente está em grupo, mas não está focado em ter ideias. E quando a gente consegue reunir as pessoas com esse propósito de gerar ideias e pensando em colocar essas ideias em prática, tendo oportunidade de fazer isso, estando juntos presencialmente ou online, com isso a gente tem inovação, com isso a gente consegue um mundo melhor. Para isso, então, o Ideaton Kids, que a ideia é reunir crianças e jovens de até 15 anos para que juntos possam pensar em ideias legais para tornar o mundo melhor nesse momento de isolamento social. As inscrições do nosso evento ainda estão abertas e qualquer criança pode participar, de qualquer cidade do Brasil, de 3 a 15 anos, desde que tenha em cada equipe um responsável maior de idade. As inscrições ainda estão abertas, elas vão até o dia 27 de abril, e elas devem ser feitas por um responsável pelo site ideaton.online/kids. Divulguem para os colegas de vocês, para os amigos, quem já tiver inscrito, pode continuar a divulgação, que as inscrições ainda estão abertas. Gente, hoje a gente está no pré-evento, né? Então, até terça-feira nós temos lives diárias, que na verdade vão até sexta, sábado e domingo tem folga, e essas lives diárias têm o objetivo de inspirar as equipes para que tenham ideias fabulosas, para que as ideias sejam inspiradas em várias áreas. Ontem nós tivemos uma live muito legal, que já está gravada no nosso site, sobre criatividade. Hoje teremos uma live falando de programação, programa ou seja programado. Por que mudar o mindset educacional para as novas gerações? Será que utilizar a tecnologia na escola é sinônimo de modernidade? Ou estamos apenas formando consumidores de tecnologia? Qual a importância de ensinar o tal pensamento computacional para as crianças? A gente vai falar um pouco do que é o pensamento computacional. Isso tudo vai muito além de formar programadores e nerds. Afinal de contas, hoje em dia, todas as profissões utilizam as tecnologias. Bom, quem vai conversar com a gente hoje é uma amiga muito especial, a Maide Darley. Ela é empreendedora, professora, Google Innovator,
autora do livro Aventureiros da Programação, que é um livro sensacional, um livro interativo que vocês devem conhecer. Inclusive, Aventureiros da Programação é uma das apoiadoras do evento e, como premiação, né, a equipe ganhadora vai ter acesso, vai ganhar esse livro, que é um livro especial. Ela é consultora em inovação educacional, especialista em trabalho colaborativo e metodologias ativas e curadora de tecnologias educacionais. Então, Maide, deixa eu... Olá, pessoal. Maide já está com a gente aqui. Já está aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui. Acho que nós temos uma oportunidade ímpar aí, como o Márcio falou, de poder colocar em execução muita coisa legal dentro desse projeto do Ideatom, tá? Para isso, a gente vai olhar algumas coisas, eu quero fazer algumas provocações para um olhar um pouco diferente, que é o que o Covid também nos traz de novas possibilidades dentro da educação, né? Então, eu acho que aí a gente também pode estar pensando nisso aí, no olhar da educação. Consegue colocar a apresentação, Márcio? Vamos lá. Só para a gente... Então, como o Márcio falou, o meu nome é Maide Dauri, eu trabalho nessa área de educação aí já tem quase 3 décadas. Nossa, isso já é tempo pra caramba, né, Márcio? E a gente vai falar hoje sobre a questão desse universo do mundo da programação. Mas eu não poderia deixar de começar a falar em programação sem falar em contexto. E para falar em contexto, eu estou vendo que a gente tem aqui 28 pessoas presentes. Eu gostaria de convidar vocês para acessarem via dispositivo celular de vocês ou via uma outra janelinha do browser de vocês, esse endereço que está aí na tela, mente.com, e responder uma perguntinha só que está aí, que vai servir como base para o nosso contexto desse bate-papo. Porque acho que uma coisa que a educação tem é sempre essa necessidade da gente partir da realidade onde a gente está, para que seja mais fácil a gente poder entender e fazer o vínculo com os novos conhecimentos. Então, eu vou pedir a gentileza de vocês conseguirem entrar, é mente.com, e o códigozinho é esse que está aí na tela, 168198. Quem vai estar nos assistindo depois, a enquete vai continuar aberta, vocês também podem entrar para a gente ter essa informação, porque eu acho que vai ser bem interessante, é um questionamento que vai te ajudar a pensar em como essa conversa vai ser desenrolada, ok? Então, vamos dar um minutinho aí para vocês, mente.com, códigozinho 168190. Eu vou pedir para alguém colocar isso na live ali, enquanto eu coloco o resultado. Vamos ver aqui, já tem uma pessoa que respondeu, 4 pessoas que responderam, muito bem, tá? Eu vou colocar aqui no... Estou com dois dispositivos aqui, tá? Mente.com, temos 5 pessoas que responderam, acho que vocês estão vendo comigo. Não estão vendo a tela? Márcio, o pessoal consegue visualizar só a minha tela, será? Não, a gente tá vendo. Beleza, tá tranquilo, tá aqui. Vou botar 100 aqui na... Não, tá beleza, tá ótimo. Não, pode deixar assim, tá tranquilo, só eu tava verificando se tá ok. Então aqui, gente, a gente tá vendo agora, ó, qual a sua relação com a escrita. Temos 9 pessoas, estamos montando isso em tempo online aqui, real time. Interessantíssimo que até agora não apareceu nenhum escritor nessa história, que a gente tem 11, isso não tem nada de negativo, a gente tá, é realmente para trazer o nosso contexto dentro da nossa conversa aqui. Então, a gente tem 11 pessoas, e a relação da escrita destas pessoas com que a gente tem aqui é que a maioria delas usa muito nas atividades profissionais de aprendizagem, e algumas pessoas têm textos e artigos publicados. Ou seja, a gente não tem ninguém ainda com escrita profissional. E eu vou deixar o códigozinho, continua ali, vocês podem ir respondendo, que depois a gente volta. Opa, entrou um escritor, muito bem, tá? Uma pessoa que é escrita profissional. O que eu quero trazer com isso, gente, em relação ao contexto do que nós estamos discutindo? Se eu fizesse a seguinte afirmação, ou a seguinte pergunta, não sei escrever, e agora? Se a gente for analisar esta pergunta ou essa afirmação, a gente tem que ver em que momento ela está acontecendo. Porque se ela for acontecer no momento que eu estou vivendo, por exemplo, em 1900, não era algo tão grave você ainda não saber escrever. Mas, se a gente for fazer esse recorte para as próximas décadas, isso vai se agravando. Nós estamos em 2020 e hoje não saber escrever é algo que inviabiliza nós executarmos nossas atividades profissionais. Contudo, a gente viu pela pesquisa que poucas pessoas exercem
a profissão de escritores. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A escrita, ela é uma competência que não se discute no século XXI, no ano de 2020, a necessidade dela, porque a gente não trabalha sem escrever. Todos nós precisamos saber escrever. Contudo, são poucos profissionais que ganham a vida apenas escrevendo profissionalmente. Poucos, um percentual mais reduzido. Se nós fizermos esse corte agora para uma nova pergunta, e eu vou lançar o mesmo olhar. Não sei programar. E agora? O que vai acontecer quando uma pessoa disser que não sabe programar lá em 2040? E quando a gente está falando desse não saber programar, não é necessariamente o ser um escritor profissional ou ser um programador profissional. Essa é a relação que eu quero deixar. É eu ter condições de entender o que é um código de programação para poder conversar com as pessoas, resolver as situações e desenvolver a minha atividade profissional. Isso é um olhar muito importante. A nossa habilidade hoje profissional, a nossa função profissional só acontece porque nós sabemos escrever. A habilidade profissional, a atividade profissional das crianças que vão viver de 2030 para frente, dos profissionais que vão estar lá, elas vão necessariamente requerer que as pessoas entendam como funciona o mundo da programação. Então, este é o pano de fundo que eu quero trazer. Nós não estamos preocupados em tornar todas as crianças e adolescentes programadores oficiais, mas sim fazer algo que a gente chama de letramento computacional. Ou seja, eu conseguir entender esse mundo e compreender como ele funciona. E se a gente for analisar isso, esse olhar é mais fácil das crianças compreenderem do que das famílias e dos professores. E é isso que nós precisamos puxar. Porque às vezes quando a gente fala nisso, pais e professores olham para isso com muito medo ou com uma questão assim, nossa, eu vou fazer com que o meu filho fique muito mais fechado no computador, ou eu vou fazer com que meu filho tenha mais dificuldades ainda porque é muito complexo. Não, a intenção disso é realmente abrir esse universo, entender que a gente está vivendo no mundo digital e que esse mundo digital não tem volta. E esse letramento computacional, ele pode acontecer de uma forma muito lúdica, onde a gente teve a presença das outras pessoas conversando conosco sobre a questão da tecnologia e comentando que a gente não tem também a necessidade de fazer tudo só no mundo digital, mas a gente pode ter o conhecimento do que é o pensamento computacional em atividades que a gente chama de atividades desplugadas. Porém, no mundo digital, ela também vai acontecer de uma forma lúdica. E essa forma lúdica pode ser interações via plataformas que tem a área de programação em blocos, como essa aqui, que é a plataforma do Scratch, onde a criança aprende a fazer o processo de uma forma muito leve, brincando e interagindo com esse mundo que ela convive. Tá? O porquê que esse olhar é importante, gente? Eu vou trazer aqui uma estatística que já apareceu várias vezes, e eu acho que até em alguns lugares ela já virou até um meme, né? Que é essa matéria que foi publicada pela New York Times, que diz que 65% das crianças em idade escolar terão empregos que ainda não foram inventados. E eu quero modificar isso, dizendo que, ou melhor, dar um outro olhar para isso, que não é empregos que ainda não foram inventados. 65% das crianças que nós temos hoje precisarão criar o seu caminho profissional, porque ele não vai existir. A gente não vai ter disponível empregos da forma como a gente tem hoje. E a maioria das oportunidades profissionais que vão se desenhar, elas vão se desenhar no mundo digital. E eu vou precisar ler e escrever neste mundo digital, ou seja, ter as habilidades do pensamento computacional para poder pensar que futuro eu quero. Diante desse cenário, a gente tem que admitir, tem que olhar para isso e dizer que o modelo que nós temos do ensino hoje, ele dificilmente vai atender às demandas futuras que nós temos da sociedade. E nós estamos vivendo num mundo, gente, onde a gente precisa refletir sobre isso, justamente nesse momento da Covid-19. Porque a gente está vendo muitas escolas, muitas secretarias, muitas prefeituras desesperadas em cumprir o conteúdo programático, entregar o conteúdo para os seus alunos e não aproveitando a oportunidade que a gente tem de desenvolver muitas das habilidades de liderança socioemocionais, empreendedoras e digitais que a gente pode fazer nesse momento, onde essa garotada toda
tá ávida por fazer coisas que são diferentes. E eu acho que nesse momento é que esse ideatão da Covid, ele vem com essa proposta que vai mostrar que a gente pode fazer, sim, coisas diferentes e desafiar essa criançada. Nesse sentido, gente, existe uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Chicago que mostra que apenas 6,3% daquilo que é ensinado na escola é usado na vida real, tá? E eu quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo aqui que lembrem do quanto dos conteúdos que tiveram nos seus bancos de sala de aula elas usam hoje, quanta coisa a gente usa hoje. E a gente precisa mudar isso. Porque a gente está vivendo num cenário onde a programação ela passa a ser algo mais importante de acordo com a nossa geração, conforme a geração que a gente vive. Então, nós estamos vivendo num momento da sociedade onde 6 gerações convivem ao mesmo tempo. E esse corte geracional, ele não é exato, ele não é cirúrgico, mas ele tem a ver com o período que nós nascemos, a conjuntura econômica daquele momento e o nosso nível de maturidade digital. Quando a gente pensa numa escola, quando a gente pensa num projeto, o nosso hábito, a nossa força é pensar na geração que a gente é e pensar uma escola para ensinar do jeito que a gente aprende. Mas o convite é para a gente pensar uma geração para a criança que está na geração alfa e entender como ela aprende. E ela aprende diferente. E ela precisa aprender diferente. E a gente precisa possibilitar a ela esse olhar. Então, eu preciso desenvolver esse processo tendo em mente que o meu programa, do que eu vou entregar, ele tem que estar focado na geração que eu quero atender, e não na geração minha, na minha experiência que eu tenho como educação. E isso é algo muito difícil. Então, se a gente for olhar para isso, se a gente for olhar para uma mudança de sala de aula, a gente vai ver que poderia ter coisas muito diferentes acontecendo dentro desse processo. E se a gente for olhar para esta tela aqui, que é uma tela de uma sala de aula que seria mais criativa e mais século XXI acontecendo, na verdade deveria ser, né? A gente vai ver que na tela da sala de aula existe uma projeção com Scratch, e que as crianças estão utilizando o computador não com um processo de aprender a programação, mas de usar a programação para aprender, que esse é o nosso grande desafio. Isso aqui eu acredito que a gente tem uma dicotomia, ou talvez poderia até usar uma outra palavra, porque muitas pessoas têm medo de trabalhar com o conceito de programação, no sentido de que vão deixar as pessoas pensando todas da mesma forma, igual um computador. E se a gente for analisar, o que a gente vem fazendo na educação há muito tempo é o contrário. Então, hoje, a gente precisa mudar isso. Se eu venho fazendo na educação uma caminhada onde a aula é a mesma para todo mundo, a parte da programação consegue me ajudar a desenvolver caminhos diferentes para realidades diferentes. Então, se a gente não fizer nada, a gente vai continuar tendo o mesmo processo de dar as aulas, de assistir às aulas, ao invés de conduzir aulas e viver experiências. E essa condução da aula, ela vai ficar mais fácil quando eu entender que o escrever dessa nova geração pode ser programar uma narrativa digital, criar um podcast, programar um site web, porque eu programo um site web, a gente pode dizer criar um site web, mas na verdade o que a criança está fazendo por trás disso é gerar uma linguagem de programação, e essa linguagem de programação vai dar um resultado para ela. Então, essa escrita da criança nesse mundo, ela vai acontecer diferente. E qual é o caminho que a gente vai usar para poder levar essa nova forma de pensar, esse novo mindset e esse novo conhecimento para frente? Com certeza, a gente precisa fazer um olhar também para como esses ambientes vêm mudando, porque trabalhar com programação, com pensamento computacional, envolve resolver problemas. Resolver problemas nesse mundo complexo envolve trabalho em equipe. E eu quero chamar a atenção de vocês para essas 4 imagens que estão aqui, porque elas trazem um pouquinho dessa mudança e desse olhar. E como a escola vem evoluindo nisso. A gente diz que a escola é o lugar que menos mudou, mas mudou, muita coisa mudou, mas tem muito a mudar. Se a gente olhar essa primeira foto em preto e branco, a gente vai ver que as escolas tradicionais, as primeiras, elas não tinham nem muitas janelas, que o objetivo era que as crianças não conseguissem se distrair e ficassem focadas especificamente no que o professor estava dizendo. E aqui, gente, nós não estamos trazendo como um pensamento que isso estava errado, que isso deveria ter sido feito dessa forma, porque era um instrumento e o caminho que se tinha. O conhecimento antigamente estava, sim, na cabeça do professor,
que era a pessoa responsável por professar esse conhecimento. E era a forma como a gente tinha de começar o nosso processo de educação. Nós precisamos honrar esse passado, mas a gente precisa entender por que precisamos evoluir. Na sequência, a gente vai ver salas de aula que começam a ter algumas aberturas de janela, eu quero chamar atenção para isso, tá? E a gente vai ver que em alguns momentos começam a se introduzir tecnologias, mas eu não mudo a metodologia do processo de aula, que é o que estava lá na nossa chamada. Será que realmente o uso da tecnologia está servindo para alguma coisa, ou ele está só mudando o meio como o meu processo acontece do mesmo jeito, né? No contexto tecnológico, a gente tem uma metodologia que a gente chama de SAMIR, que é a substituição, ampliação, a modificação e a redefinição do processo educacional com o uso da tecnologia. Então, em que passos isso efetivamente acontece? E, por fim, aqui, isso aqui sim é um ambiente de sala de aula, que é um ambiente mais aberto, colaborativo. Vocês vão ver que bem no fundinho aqui tem alunos, inclusive de uniforme, que estão interagindo. Aqui tem outras pessoas que estão interagindo com eles. Por quê? Porque hoje, o mundo que nós temos nos permite não só ter janelas em todas as paredes, mas colocar na frente das crianças a janela para o mundo. E se a gente abrir a parte da programação como uma possibilidade, essa janela que abre para o mundo deles vai fazer com que eles consigam efetivamente programar o seu futuro, tá? Então, ou estar preparado para fazer a programação que eles precisarem no futuro que for surgindo para eles. Então, é importante a gente dizer que realmente é uma mudança isso. A gente não está vivendo apenas uma era de mudança, mas uma mudança de era. E esse é um olhar, gente. Não é apenas trocar o dispositivo, trocar o meio, trocar o livro. É trocar o mindset, é trocar como isto acontece dentro do nosso processo de educação. Porque se a gente for olhar na nossa evolução como humanidade, a gente passou, ao longo desses nossos 2000 anos como história do ser humano aí mais próximas, por 5 eras ou ondas. E, na verdade, essas eras ou ondas, elas ainda estão presentes todas no nosso cotidiano hoje. A questão é, se eu quero preparar profissionais e pessoas para viver, trabalhar e ser feliz na era da sociedade 5.0, eu preciso possibilitar a essas pessoas que tenham o desenvolvimento das habilidades a fim de elas conseguirem dar conta das demandas que tem nessa era, que é muito diferente do que a gente tinha na era industrial e na era da informação. E, infelizmente, a nossa educação tem muita coisa que ainda está vinculada dentro do processo da era industrial. Quando a gente olha para isso, algumas pessoas vão dizer, mas no meu tempo isso era diferente. E a gente precisa ter clareza, voltando naquela primeiro slide que eu coloquei sobre a questão das gerações, que precisamos ter um olhar empático. Então, eu quero fazer uma provocação para as pessoas que estão assistindo, de que possam analisar também isso sobre o olhar das crianças, tá? Márcio, por favor, se vai tendo alguma pergunta aí, você vai colocando, que acho que é legal o pessoal interagindo aí, não tem problema nenhum, tá? Se qualquer coisa se for uma pergunta bem pontual, eu estou anotando todas as perguntas para depois a gente fechar, porque eu acho que podem surgir mais coisas. E tá. Se eu ver que for alguma coisa muito importante, eu te interrompo e a gente entra com as perguntas. Que caso junto ali, só para a gente ter a clareza disso. Então, gente, eu quero lançar uma pergunta para nós termos essa clareza de que em que multiverso desses que a gente tem aqui, porque esses mundos, eles acontecem todos ao mesmo tempo, a gente vive em momentos que são da era agrícola, onde a gente tem pessoas que ainda só produzem e vivem da sua subsistência, a gente tem instituições ainda que estão muito focadas na questão industrial, na questão da informação do serviço e na era da inovação. São evoluções, são mudanças, e a gente precisa perguntar em qual dessas eras ou em qual desses multiversos a gente quer viver. Por quê? Porque é muito diferente eu preparar um estudante para trabalhar numa era industrial, numa era de serviço ou numa era de experiência. Da forma como nós temos os nossos processos acontecendo hoje, o nosso mindset educacional, ele está focado a entregar os estudantes para uma era industrial, porque a nossa produção é just in time, ela acontece todo mundo ao mesmo tempo. E isso o Covid, de uma certa forma, trouxe de bom para as escolas, porque a gente está precisando rever, a gente está precisando olhar para esse quadro da educação e entender que se a gente quer chegar no que alguns estão chamando de educação 5.0, a gente precisa se dar conta de como essa educação vem acontecendo para poder fazer essa evolução.
Então, a educação 3.0, que é para ser uma educação digital, é para ser uma educação mais personalizada, e eu vou dizer, eu posso ter ações que são massivas? Sim. O que é uma ação massiva de educação? É uma ação que eu consiga conduzir por um grande grupo, contudo, com o uso de plataformas e de recursos inteligentes, onde as pessoas têm à disposição delas o mesmo objetivo a ser concluído nessa trilha, mas caminhos diferentes. Isso é o que a gente chama de percurso individualizado. E, de novo, dentro desse percurso individualizado, a própria caminhada do aprender o mundo da programação, ela pode ser diferente para cada aluno. Então, eu não vou ter todos os meus estudantes programadores oficiais, programadores profissionais, mas eu vou ter todos eles conhecendo aquele processo e aquela realidade que eles vão precisar para atuar no mundo 4.0 e no mundo 5.0. Então, esse é um olhar que a gente precisa fazer também. Diante disso, a gente tem, com toda essa mudança de conjuntura, com todas essas mudanças de evolução da humanidade, o que se chama de novos letramentos. E aqui a gente vai ver que não é só o olhar do letramento computacional, mas a gente precisa ter olhares para outros letramentos que são importantes, porque a gente precisa preparar essa nova geração de uma forma diferente. Então, quais são esses outros letramentos que eu acho que é importante a gente dar uma olhada? O primeiro deles é o letramento materno, que seria o letramento na língua mãe da criança. O segundo é um letramento num segundo idioma. Isso é algo que já está acontecendo hoje de uma forma muito procurada em escolas particulares, mas que precisa que a educação pública passe a olhar para isso também. Porque se nós estamos vivendo num mundo que é globalizado e que eu tenho acesso a tudo que está acontecendo a partir de um link e a 1 segundo, 1 minuto de diferença de tempo, eu preciso ter um idioma que me conecte com outras comunidades, com outras sociedades. Então, isso também precisa ser oferecido. O letramento digital, que vem antes do computacional, que é as crianças entenderem como se comportar neste mundo digital. E esse letramento digital, ele é extremamente importante porque ele também fala da questão da segurança e da cidadania digital, que é um outro aspecto muito importante de ser trazido. Depois nós temos o letramento midiático. Qual é a diferença do digital para o midiático? O midiático é eu entender como este mundo que nós estamos vivendo me apresenta as realidades e os fatos dentro da mídia impressa, televisiva, online que a gente tem, e como eu consigo saber o que de fato é real, o que de fato são notícias falsas, ou como eu posso, inclusive, fazer a minha produção midiática dentro desse universo. Porque a gente vem de uma era onde eu só consumia mídia e hoje eu passo também a produzir. Mas como eu também posso produzir, qualquer pessoa pode produzir. Como eu vou saber o que tem qualidade e o que não tem? Então é a primeira geração que a gente está precisando fazer uma educação midiática para que seja possível ter um caminho e processos que identifiquem, que consigam ajudar essas crianças e esses adolescentes a entenderem aonde eles vão encontrar informação de qualidade e como produzir informação de qualidade. O letramento computacional, que está em destaque aqui, porque é dele que a gente está falando hoje de uma forma mais efetiva. O letramento financeiro, que é algo que a gente precisa ter clareza de estar possibilitando a esses estudantes também. O letramento emocional, o letramento empreendedor e o letramento espiritual. E o espiritual aqui, a gente não vai entrar no conceito de crenças ou religião, vai entrar no conceito de propósito de vida, o que está alinhado à tua caminhada, ao teu projeto de vida. Então, esses novos letramentos, a gente diz que eles estão dentro de 4 dimensões, que são as dimensões cognitivas, técnica, emocional e espiritual. E isto vai para o que a gente já tem como base dos pilares da Unesco, do saber, saber fazer, ser e conviver, e o nosso 5º pilar, que é importantíssimo, que é o empreender. Aí eu pergunto, será que algum jovem ou alguma criança que vai empreender daqui para frente vai conseguir fazer isso sem ter clareza de que algum desses novos letramentos esteja, pelo menos, iniciado? E como ela vai dar conta disso se ela não está inserida nessa questão do pensamento computacional? Então, E dentro desse sentido, a gente tem uma preocupação muito grande de que isso aconteça também de uma forma que não seja apenas a programação pela programação. Porque nós temos que ter clareza que eu não vou aprender a programar, mas que eu vou programar para aprender. Este é o convite para as crianças.
Da mesma forma que a gente chega numa sala de aula de primeiro e segundo ano hoje, a gente não diz para as crianças, vocês agora vão aprender a escrever para se tornarem escritores profissionais. Não. Tem pessoas que vão sentir o chamado, que vão gostar da escrita, que vão gostar da leitura e vão se dedicar a isso. Então, o convite é o mesmo. Nós não vamos chegar numa sala de aula e vamos dizer para os alunos hoje, todos vocês vão precisar ser programadores fantásticos. Não, a gente vai inserir a programação como uma habilidade normal que faz parte da vida e que as crianças vão aprender a programar para esta ser a forma delas, essa ser a forma delas aprender no mundo. Então, em vez delas estarem apenas escrevendo a sua fala, como eu comentei antes, elas vão estar conseguindo fazer esse processo acontecer através da criação de artefatos digitais que podem ser jogos, narrativas, que podem ser vídeos, que podem ser áudios, e aí já fica o desafio. Dentro do Ideatom, as crianças podem construir narrativas digitais, elas podem se utilizar disso. Então, elas podem fazer com que isso aconteça de uma forma muito natural. E a gente tem uma proposta de trabalho que é diferente, a gente criou um projeto que se chama Aventureiros da Programação, que ele trabalha com o conceito de programação desplugada e programação online. Ou seja, eu consigo aprender a programação sem necessariamente estar vinculado ao mundo digital. Eu vou trazer um exemplo de um conceito, que é o conceito de variável. O conceito de variável é onde a gente guarda informações no computador que eu preciso utilizar e que pode ter valores diferentes. A gente tem vários exemplos de como utilizar isso. Eu vou dar 2. Eu iria perguntar agora qual é o valor que tem na carteira de cada um de vocês. Hoje, como a gente já não carrega mais muito dinheiro na carteira digital, poderia ser no cartão. Este saldo que a gente tem, ou esta carteira que a gente tem, ela é uma variável. Então, ali dentro, o que eu tenho é um valor que vai estar diferente de acordo com a situação que eu estou vivendo. Um outro exemplo. Eu estou numa sala de aula física com um grupo de 15 estudantes. E o professor tem colado na parede 15 envelopes. Esses envelopes têm a possibilidade das crianças ir lá, abrir e mexer neles do jeito que elas quiserem. Do ladinho, o professor tem criado lá 15 sentimentos, né? Então, ele tem lá os sentimentos que ele pode escolher lá. Estou triste, ansioso, chateado, feliz, relevante. E aquele envelope é a variável emocional da criança. E a criança faz o quê? O professor combina com ela. Hoje a gente vai trabalhar com vocês como está a emoção de vocês. Vocês vão pegar a informação que tem lá dentro, que está do ladinho da parede, e vão colocar dentro desse envelope. O envelope é a variável emocional. Eu posso estar com um sentimento diferente a cada dia. E aí as crianças podem trocar isso e o professor pode entrar lá e olhar como isso está. Então, isso é um exemplo de como eu posso trabalhar um conceito, que é o conceito de variável, de uma forma totalmente desplugada, envolvendo uma atividade socioemocional com as crianças dentro de uma sala de aula, ou dentro do projeto, ou mesmo em casa. Então, a proposta de trabalho é a gente fazer isso. Se a gente for analisar hoje o universo que as nossas crianças têm acesso, só em termos de aplicativo, a gente vai ver que existem inúmeros aplicativos que ajudam elas tanto a aprender conteúdos, quanto a se divertirem. E esses aplicativos todos foram criados por programadores. Então, a gente também pode desafiar crianças a criar os seus próprios aplicativos. Ah, isso é muito profundo? De novo, todas as crianças vão conseguir criar seus aplicativos? Não, a gente não quer que todas elas sejam programadoras, mas a gente pode ter dentro de um grupo crianças que são boas em fazer desenho, crianças que são boas em fazer narrativas, crianças que gostam de contar história e crianças que gostam de fazer a parte mais lógica da programação. Então, aí eu consigo envolver esse pessoal em recursos que são diferentes dentro desse processo de programação. Aqui eu quero trazer um olhar do porquê que nós, voltando ao título que a gente ia conversar hoje, do porquê que nós precisamos mudar o nosso mindset, tá? O idealizador do PISA está trazendo para nós alguns cenários que vão ser diferentes e que já vão estar valendo nas próximas avaliações. E ele diz que as avaliações internacionais vão começar a contemplar as competências cognitivas, sociais e emocionais, porque os alunos precisam deste conjunto para ter sucesso. Dessa forma, a partir de 2021,
A gente passa a ter, nessa avaliação internacional, também perguntas que vão avaliar as habilidades de pensamento criativo, que são os nossos 4 Cs, a gente vai falar deles daqui um pouquinho, e a resolução de problemas. Então, gente, se em 2018 a gente já passou a ter as competências interculturais avaliadas dentro do PISA, a partir de 2021, a gente passa a ter as habilidades de resolução de problemas. E resolver problemas, uma das maneiras mais fáceis de trabalhar o desenvolvimento de habilidades para resolução de problemas é trabalhar a habilidade de pensamento computacional. Pensar de forma que eu consiga desenvolver as atividades computacionais, desenvolver problemas computacionais, leva o estudante a desenvolver uma sistemática para a criação de problemas complexos. E isso vai envolver não apenas informações ou habilidades técnicas, mas habilidades técnicas e emocionais. A gente vai precisar que esses 2 universos estejam caminhando em conjunto. Essa imagem deixa um pouquinho mais claro isso. A gente tem aqui crianças interagindo com robôs. Esses robôs têm um universo de programação e eles têm que responder essas crianças a partir de alguns conceitos que elas vão trabalhando. De novo, elas estão programando para aprender e interagir e para que elas tenham o retorno desses equipamentos respondendo às emoções que elas querem que aconteçam. É lógico que a gente ainda tem um pouquinho de caminho no nosso Brasil querido para chegar até essa realidade nas nossas salas de aula, mas eu acho que a gente precisa olhar para isso e precisa entender que esse é o universo que a gente quer e de onde ele vem. E um outro cenário que traz muito forte a evidência de que a gente precisa olhar para isso é que o Fórum Econômico Mundial, junto com um framework que se chama The Key Institute, oficializou em 2018 o que se chama de framework da inteligência digital. E dentro desse framework da inteligência digital, a gente vai ver que um dos 8 raios que eles trazem é exatamente o letramento digital. Então, esta proposta da inteligência digital, ela vai vir com muita força para as escolas a partir desse ano de 2020, 2021, com uma necessidade da gente se preocupar em entregar para professores e estudantes o conjunto destas habilidades para que a gente garanta o desenvolvimento da inteligência digital dessas crianças. Então, o pensamento computacional, ele também entra dentro desse framework. E como a gente está falando de framework, a gente vai dar uma rápida olhadinha nesse universo que traz os frameworks, ou seja, os modelos, as propostas, os olhares que existem das diferentes entidades que trazem essas questões das habilidades, o que nós precisamos trabalhar com essas gerações novas. Esse aqui é o framework do Fórum Econômico Mundial, e se a gente for olhar aqui, gente, ó, solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, tudo isso que está aqui conversa com o que nós estávamos falando até agora. E tem uma coisa lá embaixo que se chama flexibilidade cognitiva. Se eu estou falando de cognição, eu estou falando de aprendizagem. E isso aqui é uma habilidade que apareceu no Fórum Econômico Mundial do Trabalho, tá? Então, o que significa isso? Significa que a flexibilidade cognitiva é a capacidade que eu tenho que desenvolver nas pessoas para elas conseguirem desaprender, aprender, desaprender e reaprender novamente. E isso também, dentro do contexto do mundo da ciência da computação, acontece de forma muito rápida. Esse aqui é o framework dos 4 Cs, que nós falamos que a nossa avaliação internacional, então, vai estar cobrando a partir de 2021, que são os 4 Cs, que é a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação e a colaboração. E se vocês olharem aqui na chave disso tudo, isso não é uma imagem minha, é uma imagem do próprio framework, está a questão do mundo digital que conecta e possibilita com que isso seja desenvolvido de uma forma mais integrada. Aqui está o framework que está sendo estabelecido, então, como base para o estudo do PISA, para essa nova formulação a partir de 2021, que também é importante a gente ter o olhar para ele. E a gente, fazendo um olhar para isso, a gente vai ver que existem outros frameworks que são de serviços também, que nos levam a essa necessidade da gente preparar as pessoas para experimentar e solucionar problemas. E tudo isso está ligado a esse contexto da programação.
Quando a gente fala das questões formais da educação, a gente vai ver que tudo que nós estamos fazendo hoje para tentar adequar as nossas escolas em termos de educação vai à busca do alinhamento da entrega das 10 competências da BNCC. E se nós olharmos as 10 competências da BNCC, a gente vai ver que uma delas está totalmente direcionada para a questão da cultura digital, que é a gente poder fazer esse olhar do pensamento computacional. Então, temos mais um framework. A leitura é a gente passar um pouquinho sobre tudo que traz isso. O Entrecomp, que é um frame das competências empreendedoras, também vai fazer luz a isso, que é um outro pano de fundo que a gente traz para esse olhar que tem ali. E, por fim, o framework sobre literacia da web, que é como eu vou trabalhar com essa questão da educação midiática. E se a gente analisar aqui, eu também vou ter a resolução de problemas, a comunicação, a criatividade e a colaboração. Por que eu trouxe esses panos de fundo, gente? Para a gente entender que a gente fala muito em habilidades do século XXI, em competências socioemocionais, em competências gerais, em competências do futuro, em competências... Na verdade, todas essas competências nos levam ao mesmo quadro. E esse quadro é resolução de problemas, comunicação, criatividade, pensamento crítico e colaboração. Então, eu entender isso e eu entender que tudo isso está vinculado a esse mundo digital e ao uso das emoções é algo que vai fazer a gente mudar um pouquinho a forma como a gente pensa em conduzir os nossos processos educacionais. E nesse sentido, gente, voltando à escrita, que eu gosto de fazer essa analogia para a gente poder ter o olhar, eu gostaria de trazer essa imagem. Na primeira imagem que a gente tem aqui, a gente tem uma pessoa que está escrevendo, e é para isso que a gente foi convidado, nossos pais foram convidados, nossos avós foram convidados a aprender a escrever. A gente aprendia a escrever e entregava para as pessoas a nossa escrita. Na sequência da evolução, a gente teve um mundo impresso, representado aqui por essa impressora, mas que poderia ser um livro, que poderia ser qualquer outra coisa. Esse mundo impresso fez com que a gente conseguisse ter agilidade na entrega das informações. Se eu, antes, dentro da sala de aula, eu precisava que o meu aluno anotasse as coisas porque ele não tinha uma outra forma de receber a informação, eu passo a poder entregar para ele um livro, eu posso poder entregar para ele uma apostila impressa, nessa segunda imagem, e eu agilizo aquele conjunto de informações que eu quero que ele receba. Na sequência, eu vou ter o surgimento da internet. E a internet me abre uma outra perspectiva, que é o uso de anexos. Ou seja, eu começo a encaminhar informações para as pessoas através de e-mail, através de pendrive, através de zip drive, através de fitas, né, que foram recursos que a gente utilizava. E hoje, a gente está no mundo da nuvem, que é representado por esse link que está no final da imagem. Essa aqui é uma imagem que representa o link. No mundo da nuvem, a nossa conexão acontece a partir de um link. Tudo que nós fizemos hoje está praticamente abaixo de um usuário e uma senha. E abaixo de um usuário e uma senha, eu tenho programas que são desenvolvidos para que a gente possa aprender, pagar nossas contas, relacionar com os amigos, fazer meet. A gente está vivendo isso. E é neste ambiente, neste universo, que as nossas crianças vão aprender, viver e trabalhar. E aí, novamente, o olhar que eu quero é qual é o mindset que a gente tem dentro da escola? Para qual desses espaços, tempos e universos a gente está preparando os nossos alunos? Essas pessoas que são tão especiais para nós, né? Nossos filhos, nossos alunos, essas crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ter claro isso, que o principal propósito da educação, que faça sentido em meio à tecnologia avançada, é extrair o melhor dos seres humanos naquilo em que são únicos e insubstituíveis. Então, possibilitar que eles entendam e usam esses processos vai possibilitar com que a gente tenha mais tempo para trabalhar as habilidades e competências socioemocionais que a gente precisa. Porque a gente tem que ter clareza de que a qualidade de uma educação que a gente quer, ela jamais vai ser melhor que a qualidade dos professores que a gente tiver. Por isso, a preocupação não é apenas ensinar os alunos a usar os recursos e desenvolver habilidades de pensamento computacional, mas é fazer com que os professores percebam o quanto isso é importante para a vida e para o futuro dessas crianças. Porque se o professor que está na sala de aula não souber olhar para isso e não se envolver, a gente não vai ter uma mudança na qualidade, a gente não vai ter uma mudança no mindset.
Porque não adianta eu oferecer hoje às instituições, não adianta eu oferecer hoje às crianças oportunidades delas interagirem com ciência da computação, interagirem com competências socioemocionais, se isso estiver fora do contexto da sala de aula. Porque o que vai acontecer? Elas vão conhecer fora da sala de aula um universo que elas sabem que é a realidade delas e vão voltar para a sala de aula, onde cada vez mais a sala de aula vai estar distante da realidade delas. E aonde elas precisam conviver a maior parte do tempo para aprender ou para se constituírem como ser humano é dentro da sala de aula. Então, a proposta é que a gente possa ajudar a mudar esse mindset das escolas, da educação e dos professores, para que os professores tenham a qualidade que a gente precisa, resgatem esse vínculo com os seus estudantes e que a gente possa ensinar tecnologia, ensinar com a tecnologia e educar com a sensibilidade, que eu acho que esse é o grande desafio. E aí vem o convite, e aí eu também gostaria de poder ter um tempo para a gente abrir para as perguntas. Que a partir desse olhar, desse cenário, a pergunta: como podemos ajudar a desenhar novas ideias e novas práticas educacionais a partir da realidade que o mundo e o Covid-19 nos apresentam? Porque nós podemos sim provocar esses grupos que vão estar participando do Ideathon Kids para pensarem em práticas e soluções que tenham a ver com a educação, certo, Márcia? Tá? Então, eu gostaria de largar isso como pano de fundo e gostaria de abrir um tempinho para que o pessoal possa também ter alguma pergunta, alguma dúvida. Perfeito. Bom, já tem algumas perguntas na live ali, são muito legais, eu vou colocar elas na tela aqui. Eu acabei resumindo, mas acho que é melhor colocar a pergunta direto. Então, a primeira, da Aline, talvez não apareça toda, porque... Não, tá ali, aparece o texto grande, sim. Mas, resumindo, o que a Aline pergunta, né? Como preparar o professor para lidar com essa multitarefa? Né? A gente está vendo que as nossas crianças são multitarefa, né? Elas fazem muitas coisas ao mesmo tempo e nós estamos fazendo, e cada vez mais isso. Eu tenho sentido que a minha geração, o meu pai me cobrava como é que eu consigo estudar escutando música. Já os meus filhos, né, 2 gerações depois, estudam escutando música, assistindo um filme, 2 canais ao mesmo tempo, e hoje em dia já fazem isso com WhatsApp e várias redes sociais, com notificações. Mas o que a Aline pergunta é como é que a gente vai preparar o professor. Ela vê que o professor não está preparado para isso ainda. Como é que a gente vai... Tá. Aline, eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter clareza é que o professor nunca vai estar preparado, tá? Acho que esse é o primeiro olhar que a gente tem que ter. É mito. É mito. O professor nunca vai estar preparado. Por que o professor nunca vai estar preparado? Porque as coisas vão mudando, né? Então, eu, professor, posso, sim, me apropriar de alguns recursos, de algumas habilidades, conhecer ferramentas, começar a mudar meu processo. Mas a forma, acho que mais adequada de fazer isso é o professor ser transparente e dizer: galera, eu não sei como funciona isso, eu não conheço todos esses recursos, me ajudem. A questão da multitarefa, conforme a gente passa a usar vários recursos, a gente vai se habituando, tudo é uma questão de prática. Mas jamais a gente vai ter a facilidade que essa geração nova tem, tá? Eu trabalho com formação de professores há uns 15 anos, eu acho já, e eu tenho na minha casa 2 gerações. Eu tenho um filho de 22 e um filho de 12 anos. E a velocidade com que eles fazem as coisas e com que eles trocam as ferramentas, às vezes fazem eu me sentir muito pequena. E eu sou uma pessoa que não sou tão mal para usar os recursos. E isso nunca vai mudar. Então, a gente tem que ter clareza de que a gente vai precisar ressignificar os nossos sentimentos, as nossas emoções em relação a isso. E aí eu digo... como que é o nome da prof que perguntou? Desculpa. Aline. Aí eu digo, Aline, que tem uma coisa muito importante que eu chamo de maturidade digital. Na nossa caminhada da gente buscar essa fluência digital, atingir a fluência digital é você se dar conta de que, se você se esforçar, você consegue aprender um recurso novo, uma forma de trabalhar nova. Beleza, mas aí vem esse sufoco. Eu entendi, eu sei que eu consigo aprender, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, e eu não consigo dar conta de tudo. Aí vem a maturidade digital, que é você dizer: tudo bem, mas eu não vou deixar de usar, eu não vou deixar de possibilitar isso para o meu filho, eu não vou deixar de estimular isso para ele. Então, é eu ter a maturidade digital de eu dizer: eu não sei, eu vou experimentar contigo. Vamos lá, é novo? Talvez vai dar certo, talvez não vai dar certo. Então, acho que esse para mim... E aí, a gente alinha isso diretamente às competências socioemocionais, que é o nosso famoso Big Five.
O professor tem que ter abertura novo, o professor tem que ter estabilidade emocional, o professor tem que ter extroversão, o professor tem que ter amabilidade, e o professor tem que olhar para isso. Então, eu consigo desenvolver essas coisas dessa forma junto. Mas já fazendo um link até para a segunda pergunta, já que tu falou do emocionais, a Graziela Rambo comenta exatamente isso, né? A importância da gente trabalhar, a tecnologia está aí, de não competir com a tecnologia, e tem depois outras colocações de outras pessoas nesse sentido, que a importância de lidar com isso, né? Lidar com as emoções, lidar com o conflito, que são aquelas competências, daqueles gráficos que tu mostraste, né, das competências do século XXI, né, das soft skills, aí, importância de lidar com solução de problemas, empreendedorismo. Eu costumo dizer, Márcio, que a gente precisaria aprender a usar a inteligência digital para acelerar a inteligência cognitiva e sobrar tempo para a gente trabalhar a inteligência emocional e empreendedora, tá? Então, porque o professor hoje ele tem uma carga de conteúdo muito grande para dar em sala de aula. E embora muitos professores digam que trabalham a competência socioemocional, não é culpa deles, não sobra tempo. Não sobra tempo pela cobrança que a gente tem, pelo conteúdo que está posto, pela grade curricular que está posta. Então, quando a gente fala em trabalhar com a tecnologia, é trazer a tecnologia como uma aliada para que ela nos dê velocidade nesta questão do ensino, gente. O ensino pode ter um grande ganho com a tecnologia, porque a educação precisa do professor, precisa da pessoa para mim poder conduzir essa interação com o outro e desenvolver o emocional, o empreendedor, as relações, enfim, tá? Acho que muito bem colocado ali pela Grazi. Ana Luísa também, eu acho que levanta um problema interessante, ela faz duas colocações. Primeiro, ela fala dessa quebra de paradigma, onde até então a tecnologia era vista na escola como muitas vezes um problema, a necessidade do uso de tecnologia, ou a pressão da sociedade pelo uso da tecnologia, e agora a pandemia fez ao contrário, fez com que a tecnologia fosse obrigatória na escola. Mas ela comenta aqui, acho que esse é o principal, que é o segundo comentário da Ana, que é como explicar que essa nova tecnologia para a sociedade, porque muitas vezes a sociedade enxerga essa revolução 4.0 como a revolução das máquinas roubando o protagonismo das pessoas. Isso é uma coisa interessante, é uma visão realmente que muita gente da sociedade tem, e aí a tecnologia é vista como elitizada, ou formação de nerds. Nós colocamos até na chamada para essa live, né, essa diferenciação, que isso é uma coisa importante, acho que vale a pena dar um comentário. Uhum. Essa questão da gente olhar a tecnologia como um vilão é interessante, porque muitas vezes quando tu começa o processo de formação, e eu falei, antes eu estava num outro encontro, que eu estava dizendo que estava sentindo falta de ver as pessoas, né? Eu trabalho com tecnologia, formação para tecnologia há um bom tempo, uns 15 anos por aí. E eu sinto muita falta da interação com as pessoas. E uma coisa que me dói muito é quando tu chega no momento onde tu vai numa escola querer gerar essa transformação e o pessoal te diz, não, mas a gente não pode esquecer do lado humano. Não, a gente não vai esquecer do lado humano. O lado humano vai estar sempre presente. Essa questão de que a tecnologia ela rouba esse nosso protagonismo, ela rouba o espaço, é porque as pessoas precisam, na verdade, se redesenhar. Então, existe perda de emprego, existe uma série de coisas, mas isso tudo é um processo emergencial, porque as pessoas vão ter outras possibilidades de se colocarem em novas vagas, em novos processos que vão acontecer, porque muda a função que as pessoas precisam. E o aprender, quando a gente não está habituado com ele é algo que nos desacomoda, ele gera um desconforto. Depois que você se apaixona por ele fica mais fácil. Eu gosto de fazer a seguinte pergunta: você conhece alguém que passou por um processo de formação com o uso de recursos tecnológicos, digitais, para a vida pessoal, e que após conhecer esse mundo, se arrependeu de ter entrado nele? Essa é uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente fazer muito para quem é resistente. Porque uma coisa é você falar de algo que você não conhece, e isso é uma coisa que eu aprendi na vida, Márcia, quem está nos ouvindo. É que nem a pessoa dar um depoimento sobre o teu perfil profissional. De onde vem, qual é a validade que tem, qual é a relevância que tem aquilo que está sendo falado. Então, quando as pessoas falam muito dessa resistência, será que as pessoas já vivenciaram? Será que as pessoas já sentiram? Será que elas se jogaram nisso já? Então, essa é uma questão que a gente tem que analisar. É lógico que não existe resposta para isso, a gente sempre vai ter dificuldade, a gente sempre vai ter pessoas querendo. E a outra questão é, vocês já viram alguém que reclama e enxerga o lado negativo construir algo que tenha diferença?
Então, eu acho que são coisas que, às vezes, a gente nos move por aqueles que estão nos puxando, e a gente precisa fazer um olhar diferente. A gente precisa acreditar que é possível, porque as pessoas que se envolvem, elas dificilmente vão te dar um depoimento negativo em relação a isso. Tá? Não sei se ajudei, mas... Não, acho que sim. A Rose, resumindo o que a Rose comenta ali, professora Rose, a Rose vai dar uma live, a Rose vai fazer a live amanhã, então já fica o convite aí para a live da Rose amanhã. A Rose comenta que falta alfabetização digital para os professores. E aí, no final, como lidar com essa realidade e fazer com que essas resistências se tornem possibilidades? Né? Esse é um desafio legal. Ai, Rose, muito obrigada pela tua pergunta, porque eu acho que assim, nós não podemos queimar etapas, tá? Eu acho que isso é extremamente importante, e assim como você não vai pegar um aluno que não sabe ler e escrever e fazer ele escrever um livro, você não vai pegar um professor que não estava alfabetizado nesse mundo digital e fazer ele sair editando um vídeo e fazer uma produção lá, porque senão tu vai fazer com que essa pessoa sofra também. É importante, neste momento, a gente ter a clareza de que nós não estamos vivendo um processo de educação à distância. Nós estamos vivendo um processo de ensino remoto emergencial. Isso é extremamente importante, gente, porque não é a mesma coisa que eu alfabetizar professores. Eu não consigo, em 2, 3 meses, pegar algo que eu preciso de uma caminhada de 3 anos e jogar ali. A questão mais séria que nós temos, e por isso que eu encerrei com aquela frase que diz: a qualidade da educação nunca será maior que a qualidade dos seus professores. Não adianta você ter 1, 2 ou 3 pessoas que sabem fazer. Você precisa gerar essa mudança. Então, eu não vejo outra forma. Tu comentou antes, Márcio, que a tecnologia está sendo usada por alguém desnecessária agora. Eu acho que pós passar esse período da pandemia, a gente vai viver momentos onde as pessoas vão precisar, algumas ser reconquistadas, porque algumas ficaram com tanto, tipo assim, meu Deus, peso por tudo que está sendo que fazer agora. A gente olhar para tudo isso, porque eu acho que a gente não pode jogar esse peso, a gente tem que ter essa consciência. E a gente tem que ter a consciência de que é uma caminhada. É o despertar digital, é o letramento, a alfabetização digital, é a fluência digital, é a maturidade digital e é o empoderamento digital. As pessoas conseguem fazer aquilo que elas estão sendo preparadas para fazer. E este é o maior problema que nós estamos tendo agora. E aí, quando a gente fala que professor precisa de formação, esse é o momento de ter uma evidência disso. Porque se não tiver formação, o professor não consegue fazer essa volta sozinho. Nenhum de nós consegue. Sim. E bem em cima disso, a Juliana também compartilha, a Juliane Nunes, obrigado pela participação também, questiona como é que se faz isso, como é que se começa com essa educação, com falta de recursos que tem nas escolas hoje, inclusive com falta de formação dos professores. Tá. Porque aí são os dois insumos importantes nesse processo, né? É a formação, a formação do professor e a tecnologia ou os recursos para a escola. Beleza. Juliane, eu acho que assim, ó, os professores que já estão nesse espaço aqui, que já estão assistindo uma live, que já estão questionando, já estão procurando, eles estão nesse momento que estão passando do letramento para a questão da fluência. Quando eu estou passando nisso, eu posso buscar muitos recursos e materiais que tem disponíveis na internet. A questão é a gente identificar onde estão esses canais e começar a usar eles. Então, no Brasil, existem diversas iniciativas que são vinculadas tanto a redes, por exemplo, a gente tem Porvir, tem Nova Escola, tem o Grupo de Educadores Google do Brasil, a gente tem várias iniciativas e neste momento em especial tem vários cursos e várias questões acontecendo para a gente poder se conectar. Então, esta é uma das formas para a gente poder fazer essa conexão. A outra é a gente estar ligado em alguns perfis de redes sociais, porque existem muitas pessoas hoje que estão, sim, usando as redes sociais para compartilhar conhecimento e que é onde se vem se formando uma comunidade para a gente fazer essa troca. E uma outra ferramenta que o pessoal está usando muito é o Telegram. O Telegram é uma ferramenta que está se constituindo como uma grande rede de formação de grupos de professores. Num outro momento, mais adiante, a gente pode até programar um espaço específico para falar sobre isso e divulgar alguns canais. Então, quando o professor quer isso, que ele está dentro, ele já está no despertar, ele vai achar caminhos, tá? Eu deixo o meu contato à disposição, porque eu posso te conectar com alguns canais que você queira entrar depois para estar buscando mais informação de desenvolvimento também, tá? Legal. Agora as contribuições já vão, eu acho que, mostrando o alinhamento do pessoal que está assistindo a live, das pessoas. Agora uma outra amigona nossa, também da comissão organizadora do Ideaton Kids Covid-19, a Nádia, que comenta que tudo é uma questão de atitude, essa transformação passa pela educação. Temos que ensinar nossos alunos e nossa sociedade a serem protagonistas dessa mudança. Acho
está muito bem alinhado, e tem outras contribuições também muito alinhadas. A Karina Menegaso comenta do programa Jovem RS Conectado no Futuro, que é parceiro também do programa, e acaba levando, né, Maide? A Maide também participa do grupo do Jovem RS Conectado no Futuro, que é um programa da Secretaria de Educação, do CEGIM, que é o Centro de Gestão e Inovação da Secretaria de Educação, que busca levar tudo isso de cultura digital, de empreendedorismo, de educação empreendedora, capacitações para os professores lá na ponta para as escolas, capacitando professores, levando tecnologia e infraestrutura e apoio para os alunos, para as direções. Então, o governo do estado do Rio Grande do Sul está dando um exemplo muito legal, desenvolvendo um trabalho desses. Aqui tem uma outra. Também um alinhamento, né, a Letícia. Letícia, show. Eu amo quando aparece essa questão do medo, tá? Na verdade, assim, a gente diz que as pessoas corajosas não têm medo, pelo contrário. O corajoso é a pessoa que tem medo e faz as coisas tendo medo. Porque se a pessoa não tem medo, ela não tem coragem também. Então, o corajoso é aquele que vai lá, enfrenta o seu medo e vai fazer isso acontecer. E sempre é bom a gente ter um pouquinho de medo, sempre nos ajuda a fazer com que a gente se dê conta que é humano e que tem coisas a aprender. Isso eu aprendi com um curso de formação de Mindfulness. Eu aprendi que a gente precisa sempre ter um pouquinho disso para a gente ir adiante. A questão é, nós precisamos fazer com que as pessoas se joguem, que elas entendam que o sentimento que elas têm, tem medo, vai com medo mesmo. É assim que é a vida. A gente sempre tem que ter isso claro isso. Então, acho que eu amo quando aparece essa questão do medo, tá? Eu acho que é... Gente, nós chegamos em 1 hora, mas tem mais umas contribuiçõezinhas que eu acho que vale a pena a gente reforçar só. A Aline fez uma outra participação muito legal, né, dizendo que a alfabetização digital do professor acontece quando nós, professores, permitimos que os nossos alunos nos ensinem. Eu acho sensacional esse ver, né, esse olhar sobre a educação, e é muito difícil do professor se desprender do detentor do conhecimento, e quando ele consegue fazer isso, realmente a coisa flui, né, e anda muito bem. Obrigado, Aline, pela contribuição. Tem uma pergunta aqui que é interessante do Alexandre, meu colega Alexandre, gestor da incubadora Ubratec. Obrigado pela audiência, Alexandre, e também apoiador do Ideatom e do Ideatom Covid, do Ideatom Kids. Pensando em novos projetos, principalmente para grupos do Ideatom, gostaria que comentasse sobre as oportunidades para desenvolver trabalhos para alunos com transtorno de espectro autista. A esposa do Alexandre, eu sei que trabalha com isso, né, Aline? Eu acho que é uma pergunta bem legal. É uma pergunta bem legal, eu acho que é algo que tem aparecido cada vez mais nos grupos que a gente está interagindo, assim. Eu, particularmente, acompanho alguns grupos de professores que a gente chama em alguns municípios e algumas secretarias se chamam de atendimento educacional especializado, que atendem tanto autistas quanto cegos, surdos e outros tipos de transtorno e questões que a gente precisa olhar. Eu diria assim, hoje a gente não tem ainda, infelizmente, no Brasil nada focado assim, vamos desenvolver um Ideatom específico para essa galera participar. O que eu acho que é possível é inserir esse pessoal de alguma forma nas ações que a gente vai desenvolver até agora no próprio Ideatom, porque como as atividades vão ser colaborativas, alguns pais podem participar e estarem junto, né, Márcio? Porque eles podem estar acompanhando e estar fazendo o processo ali, olhando. Eu acho, gente, que esse é um olhar que nós precisamos trazer. E o meu convite até é para a gente fazer uma provocação maior e criar um grupo para trabalhar com essa questão do AE, com essa questão do autismo, assim, criar uma comunidade no Telegram, criar um grupo que possa realmente olhar para a experiência que tem assim. A gente está tentando, Mari, só para interromper rapidinho, para a semana que vem deve sair uma live do Kids sobre educação assistiva, e eu acho que aí pode ser abordado também isso, a gente vai trazer um especialista para falar exatamente sobre isso, acho que vai ser bem legal. Eu acho que é um tema bem importante, né, Márcio, porque, ó, gente, talvez, olha só, quer ver um negócio? Até as soluções que podem ser apresentadas vão nesse sentido, porque uma das maiores dificuldades que a gente teve para ajudar as escolas foi como encontrar tecnologias que possibilitassem auxiliar essas pessoas que têm essas dificuldades ao longo do ensino online. Então, são coisas que a gente também vai atrás da pergunta, né? Então, eu acho que fica o convite para, talvez, as pessoas que tenham o Ideatom pode ser um catalisador disso, juntar as pessoas que têm interesse disso, a gente formar um grupo que vai discutindo isso posteriormente. Então, esse é um caminho que a gente vai ter que construir junto, ele ainda não existe dessa forma. Existem experiências capitaneadas por alguns professores.
Também conheço algumas, posso conectar vocês com algumas, mas não existe ainda nada sistematizado. Maide, vamos encaminhar a última pergunta. Eu estava esperando chegar a isso, é um tema polêmico que eu adoro quando eu estou trabalhando com professores. A gente tem no máximo aí mais 3 horas só para discutir esse tema. Acontece, da Juliane, obrigado, Juliane, acontece ainda mais nas escolas um certo preconceito com o uso dos celulares e demais tecnologias em aula. Como destruir esse mito da tecnologia ser só para diversão, fazer com que a instituição comece o uso educacional desses meios. A Juliana, eu acho que até já deu uma dica da resposta, mas o uso do celular na sala de aula e pelos professores. Tá, eu vou dar minha opinião, tá? A gente diz que não existem verdades, só existem as nossas verdades, né? Elas mudam conforme o tempo, mas eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a visão do professor só muda a partir do momento que ele se dá conta que o celular pode ser um grande aliado dele no processo de aprendizagem dele. Então, a forma que eu vejo do professor fazer essa volta é a gente submeter ele a processos de formação, na qual ele vivencie, como sendo aluno, tudo que um celular pode possibilitar para ele de mundo de aprendizagem. Aí ele se dobra, não tem outro caminho. E o segundo ponto, Márcio, é a gente entender de novo que quem está na educação tem que ser apaixonado por 2 coisas, no meu ponto de vista. Apaixonado por pessoas e apaixonado por aprender. Se tu não for apaixonado por pessoas e por aprender, você está no lugar errado, dá um jeito de fazer uma outra coisa da tua vida. E se eu sou apaixonado por aprender por pessoas, com certeza vai ter uma pessoa que é uma criança que eu amo, e a gente tem que envolver os professores e pensar como você pode preparar uma escola melhor, não para você, mas para essa criança que você ama. É dessa forma que a gente vai vencendo a resistência dele. Então, se eu sou apaixonada por criança e se eu sou apaixonada por aprender, a gente tem um gancho para levar esse professor a olhar para esse mundo da tecnologia como algo que vai abrir um universo de aprendizagem para ele. E vale aquilo que eu falei antes. Se me trouxerem qualquer professor que passou por um período de formação com mais de 40 horas, aprendeu e entendeu os conceitos, e esse professor disser para ti, eu quero voltar ao tempo que era antes, eu me convenço e troco de profissão. Encontre um professor que passou por esse processo. Não um professor que nunca viveu, não uma pessoa que nunca foi submetida a isso, mas encontre um professor que passou por esse processo. Nas mãos de qualquer profissional. Se encontrarem isso, eu acho que a gente pode fazer um olhar totalmente diferente. Eu acho que foi para um outro lado a nossa conversa, mas eu amei, porque eu acho que não foi, ótimo. Eu acho que é por aí. A Clarice Lamb fez um comentário que fecha exatamente com isso, né? O mau uso dos celulares de aula pode ser resolvido com o professor adotar uma metodologia, ou seja, o professor explorar. Porque, gente, eu comento isso com os professores também, a gente não adianta proibir. Se a gente proíbe que usem os celulares, eles usam sem a gente saber, eles usam o celular, eles usam alguma forma. Então, eu acho que uma das saídas é essa, e claro, como a Maide falou, para isso a gente tem que capacitar os professores. Eu tinha dito que era a última pergunta, mas o Arthur Gibon, o presidente da nossa Regimp, da Rede Gaúcha de Incubadoras e Parques ali, nosso parceirão, professor lá da FURG, em Rio Grande, meu amigão também, ele já tinha feito uma pergunta, eu tinha anotado aqui, Gibon, desculpa por eu não ter feito ela e passei porque ela estava curtinha. Quando a gente falou dos aplicativos, a gente tem focado, porque a live era para o Kids, né, no ensino para crianças e adolescentes. Mas esse gap existe também nos adultos, né? Porque como a gente não tem a formação lá na nossa época a gente não tinha cultura digital, é óbvio que hoje os nossos alunos, inclusive do ensino superior, também vêm muitos analfabetos digitais. Então esse gap também existe, não só nas crianças, mas talvez mais ainda nos alunos do ensino superior, nos jovens. E como a gente trabalhar, se tu puder dar alguns exemplos, ou se isso se aplica ou não, se tu pudesse fazer um paralelo, Maide, dessa visão que tu trouxesse, sempre falando com crianças e jovens, para jovens não tão jovens e adultos. Tu vai me deixar falar mais umas 2 horas? Não, brincadeira. Vamos lá. Esses temas são apaixonantes porque eu acho que a gente fazer essa mudança de cultura e de mindset, de novo, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente apaixonada pelo papel do professor. Eu acho que o professor tem nas mãos a possibilidade de gerar essa mudança toda. Lógico, desde que ele seja capacitado para isso. Vou dar 2 exemplos, Márcio, assim, que eu acho que são muito legais, tá? Primeiro, a gente tem um celular que tem acesso a um editor de texto colaborativo, que tem acesso a recursos que eu posso compartilhar. Então,
uma atividade simples que eu posso desencadear o interesse dos alunos para trabalhar de forma colaborativa. Fazer um processo que se chama leitura ativa. Como é que eu faço uma leitura ativa de um texto que eu quero passar para um aluno? Eu posso ter um texto que eu jogo para um documento, compartilho ele com 4 ou 5 alunos e desenvolvo uma sistemática de um mapa de calor. É uma coisa muito simples, tá? Os alunos vão fazer a leitura em grupos de 4, 5 pessoas e vão destacando as partes do documento que chamam atenção para eles. Se o documento foi destacado 2 vezes, vai um tom de cor mais forte. Se ele está destacando a terceira, vai outra. Ali o professor pode ter na mão dele, e o aluno também, poderia ser um documento, uma síntese, um release, qualquer coisa, que chama atenção, que seja um mapa de calor das coisas que são mais importantes dentro daquele processo. Isso dá para se aplicar em qualquer tipo de empresa. Quando eu estou desenvolvendo um projeto, eu criei alguma coisa, eu quero que alguém leia. Então, as ferramentas que a gente tem nas mãos, eu acho que o mais difícil é pensar em como usar. E esse exemplo que eu estou dando é isso. Porque uma coisa que a gente escuta muito dizer assim, não, mas eu sei usar Google Drive, eu sei usar documentos, eu sei usar Flipgrid, eu sei usar o EDQuase, eu sei usar, mas você sabe usar como? Então, eu acho que o segredo é a gente fazer atividades que envolvam as interações daqueles alunos para que eles nos deem devolutivas e consigam entender a questão prática disso. E aí a gente vai descobrir que tem muito aluno que nunca compartilhou o documento, que não sabe trabalhar colaborativamente, que nunca imaginou que pudesse fazer essas ações pelo celular. Então, é um exemplo bem simples. E o outro é a própria questão de diagnósticos, de formulários, de plataformas, enfim, são muitas coisas. E tu tens razão. Muita gente não sabe porque paga quase R$2.000 no celular. Acha que só paga isso para usar e mandar o WhatsApp e usar as redes sociais. Quando eles descobrem tudo que eles podem fazer com o celular deles, aí eles entendem por que ele tem um custo que é praticamente o custo de um computador. Que legal. Gente, está ótima a interação. Acho que se a gente deixar, a gente fica falando a tarde toda, porque o professor é um apaixonado pelo que faz, né? E quando a gente tem paixão e quando a gente trabalha com um tema tão importante, tão em voga quanto a tecnologia digital, a cultura digital, ainda mais nesse tempo de pandemia, de necessidade de trabalho à distância. A gente está fazendo uma live hoje, né, conversando com pessoas espalhadas aí por todos os cantos interessados por educação. Essa live vai ser gravada, mas descompartilha a tua tela só aqui para eu botar a nossa... mas não precisa. É o seguinte, gente, eu só quero dar o último recado, então agradecer muito a Mind pela disponibilização dessa palestra dela, dessa live, todo o trabalho que a Mind está fazendo também na comissão organizadora do Ideaton Kids e do Ideaton Covid-19. Quero agradecer a toda a comissão organizadora que está se empenhando, todos os patrocinadores e apoiadores. Comentar que as inscrições continuam abertas, né? Está ali embaixo passando o link para o site. Divulguem nas redes sociais de vocês e participem das nossas lives. Todos os dias, uma live, e a programação da live está lá no site. Um grande abraço, obrigado, Mind, e obrigado pela participação de todos.